Olá, inscritos do Espaço de Miguel, tudo bem com vocês? Trazendo então aqui uma previsão para o jogo de hoje à noite entre Corinthians e Vasco pela primeira partida da final. Eu acredito que é uma final assim que quando o campeonato começou, a maioria de nós não imaginávamos, né, que seria Corinthians e Vasco. O Corinthians, um time com seus problemas, né? Tanto que não foi bem no Campeonato Brasileiro, e o Vasco da mesma forma também. Mas são dois times que lutam bastante, né? Ao invés de ser um time assim muito seguro, às vezes, um time um time estável. São dois times que, apesar das deficiências, né, que tem, chegaram na final mediante muita entrega e muita briga, né? O Corinthians passou por times muito complicados. O Corinthians passou por Palmeiras, que é um time melhor. O Corinthians passou pelo Cruzeiro, que é um time melhor também. E o Vasco passou por um time, pelo Fluminense, que é um time melhor também. A Copa propicia isso, né? O legal da Copa é que às vezes nem o time mais forte não é aquele que chega na final. Então vamos lá fazer uma previsão para esse jogo de hoje, que o jogo na Neoquímica Arena, né? O mando hoje é do Corinthians, então Corinthians e Vasco. E vamos tentar entender aqui qual é a maior possibilidade de vitória para algum dos times. Então vamos lá. O jogo de hoje à noite, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil entre Corinthians e Vasco. Quem vence? Corinthians. Então, de acordo com o Pedro, Corinthians, né, vence esse primeiro jogo. Importante deixar claro aqui, gente, que o que eu faço aqui é só dar um impulso no pêndulo. Eu não fico, vou pôr no G, vou colocar aqui no U. Não é isso. A gente coloca o pêndulo para girar e ele vai apontando. Ele direciona de acordo com a energia, tá vendo? Eu não quero pôr no C, ó, mas olha lá, foi no C, ó. Foi no O lá. Não é eu que vim cá, não, vou pôr no O. Vocês precisam entender, eu não sei se vocês entendem de radiestesia, mas assim, a questão não é que eu quero pôr em determinada letra, é para onde a energia nos envia, tá bom? Até porque não tenho nenhum interesse que Corinthians ganhe hoje ou que Vasco ganhe, entendeu? Não são meus times, então
Isso aqui é só uma previsão, e previsão podem dar certo, podem dar errado. A gente tem vários casos aí, né? Bastante famosos, né? Vou usar o baralho agora. Usar o Tarô dos Anjos. Muito bonito. Vamos lá. Tirando então que cartas pro Corinthians hoje. Vamos tirar cartas pro Corinthians aqui. Então, assim, as cartas para o Corinthians hoje. A carta do ego, né? Que corresponde a carta do diabo, né? A carta do ermitão. E a carta dos 6 de fogo, né? É o 6 de paus. Então, assim, o Corinthians, você pegando essas 3 cartas, pensa bem. Aqui tem um alerta, mas também tem um aspecto positivo. São as cartas que estão dizendo, nem sou eu. Essa é a carta da vitória. É uma carta que ela traz boas notícias. Um reconhecimento público, prêmios. Então, essa carta é uma carta muito interessante no quesito de vitória e reconhecimento. Essa vitória e reconhecimento, ela vai ser possível com muito estudo. A carta do ermitão aqui, ó. Então, assim, com muito estudo, com muita dedicação do time do Corinthians, essa vitória possivelmente virá. Evidentemente, o último jogo fez com que o Corinthians tivesse assim o ego inflado. E por que isso aconteceu? Porque o Corinthians ganhou do Cruzeiro. E isso realmente faz com que a equipe ela se sinta muito confiante, muito animada, e o seu ego, ele é bastante, vamos usar um termo mais tranquilo, amaciado, é um ego que fica mais inflado. Inflado talvez seja uma palavra muito forte, né? Então, o Corinthians deve tomar muito cuidado hoje com a questão
de, de não se deixar cair por uma possível ideia de ser superior ao adversário. O grande erro que o Corinthians pode ter hoje é se achar superior ao adversário. Por estar jogando em casa, por talvez ser melhor do que o Vasco mesmo, na concepção, às vezes, de algumas pessoas, mas isso não pode se traduzir em campo. Porque se traduzir em campo, pode levar o Corinthians ao fracasso. Então, assim, esse é um perigo que o Corinthians pode correr hoje. Eu acredito que o Corinthians vai conseguir controlar isso e vai controlar os pensamentos negativos que possam vir de alguma adversidade. O Corinthians está muito focado na questão de ganhar, porque o ganhar é além de, né, ser bom para o time, ser bom para a torcida, mas tem um ganho material. Essa carta fala de um ganho material e assim, normal. Houve um aprendizado, haverá um aprendizado durante o jogo também de como obter as melhores formas de vencer a partida. E a carta da vitória indicando as possibilidades de vitória para o Corinthians serão boas. Agora para o Vasco. Para o Vasco temos 8 de espadas, né? O 8 de ar. Temos a roda da fortuna. E temos a lua. O que acontece aqui com o Vasco? Provavelmente, dentro do jogo, nós teremos um fato, um acontecimento, ou antes do jogo, ou durante o jogo, que vai causar uma mudança no jogo. Tipo assim, o jogo está se desenrolando de alguma forma e de repente acontece alguma coisa. Tipo, vamos dar um exemplo. Uma expulsão, por exemplo. E isso vai mudar totalmente o rumo do jogo. Ou alguém machuca, um jogador importante do Vasco machuca. Pode acontecer, né? Tudo é possível. Então, por exemplo, o Ryan machuca. O Ryan machuca ou o Felipe Coutinho, deixando claro aqui, gente, que eu não estou em hipótese alguma desejando nada não, tá? É uma hipótese. Ou às vezes o que pode acontecer também. São possibilidades, tá? A lua, ela fala muito de coisas que acontecem nos bastidores, coisas que acontecem por trás das cenas, até como essa carta aqui mesmo diz, né? Events behind the scenes. Então, assim, pode ser também que o Vasco
seja prejudicado às vezes por alguma decisão do VAR, por exemplo, o que está por trás das cenas? O VAR. Então pode ser que algum lance que passaria despercebido pelo hábito de campo, o VAR vai chamar e isso vai causar pode causar um grande problema para o Vasco. Isso são hipóteses. Um outro grande problema também pode ser que o Vasco ele se encontre envolto em alguma ilusão, tipo, às vezes a própria estratégia do Vasco traga alguma ilusão. E isso pode fazer com que ele não vá bem no jogo também. E assim, essa carta mostra também uma questão do medo de tomar uma atitude. Pode ser que o Vasco, por estar jogando fora, não tome as ações do jogo. E isso pode levar o Vasco à derrota, tá? Então assim, eu vejo pelas cartas aqui que a maior chance, a maior probabilidade de vitória neste primeiro jogo, não confronto, é no primeiro jogo, é do Corinthians. Tá bom, pessoal? Então, assim, agradeço a todos vocês e até o próximo vídeo.